mundo todo começa com o processo de contar a sua própria história hoje, nesse momento. Então, nós saímos de uma criação de possibilidades do marketing para conectar com a nossa verdadeira essência. E aí é que está a grande proposta. Essa parte muito teórica, muito que livros nos trazem, eu confesso que eu aprendi, tive todo o aprendizado, mas eu consegui conectar com a minha realidade para poder fazer disso, do limão, uma limonada, né? Onde que a mídia toda nos mostra a vida de pessoas que conquistaram, enfim, que realizaram, que foram capazes de construir patrimônios, coisas, legados, enfim, que são gênios, né, dentro dessa proposta. Isso pode nos fazer pensar que a nossa vida é menos interessante do que dessas pessoas, e na verdade não. Na verdade, essas pessoas realmente são pessoas que têm histórias valiosas, souberam como colocar, e não é sobre sucessos profissionais, né, de conquistas efêmeras, enfim, que elas estão trazendo. As melhores histórias, gente, elas narram sobre pessoas lutando para viver. Elas narram sobre a vida de aprender a lidar com os valores humanos e que são violados, enfim, o tempo todo. A gente tem que passar pela dita jornada do herói, né? No sentido de poder conectar. Se eu fosse dizer o que eu tenho que fazer para contar a minha história e para vender, faça o exercício da jornada do herói. É um exercício que eu trabalho com os meus alunos, né? De desenvolver a jornada do herói. Eu tenho mentoria com relação a isso para poder conectar com o teu poder persuasivo e poder estar levando a psicologia para o mundo digital, conectando com os teus clientes. Então, tudo isso são valores humanos que é simples, mas que as pessoas entendem que o intelecto, palavras benditas, canudos, tudo isso não importa mais. Né? É incrível nós, professores universitários, a gente falar sobre isso, né? É muito importante a gente entender o que Freud trouxe, os seus estudos, Einstein, e a gente sempre vai os citar, né? No sentido de poder estar embasando teoricamente, mas muito mais conectado com a nossa linha editorial pessoal, com a nossa linha pessoal de informações, né? Como eu falo, de vida. Então, não é mais... antes eu tinha muitos dedos para dizer eu fui uma mãe solteira, porque eu estava X tempo, né, com a pessoa, e aí eu engravidei, no meu terceiro, quarto mês de gravidez, eu fui traída. E eu escolhi tchau para ti. E a minha mãe, não, fica... Tu tá grávida, mãe, fica tu com a história do meu pai, se tu teve. Eu não vou ficar com essa história, eu não vou. Então eu fui mãe solteira, mas há quanto tempo eu fiquei guardando que eu fui mãe solteira por causa da vergonha dessa situação? Agora, quem não passou por uma traição, jogue uma pedra. Quem não traiu ou foi traído de alguma forma, de algum aspecto? Então, isso que entra hoje com uma sinceridade maior dentro dessa conexão e que esses valores são universais frente a como que tu lidou com isso. Bom, eu batalhei, nunca tive tanto trabalho como eu tive na minha época, e porque mãe guerreira quer suprir, né, dar tudo para o seu filho, eu morando em Porto Alegre, não, meu medo era voltar para a casa dos meus pais, meu maior medo, até por ser psicóloga, era retornar ao ninho, porque seria uma regressão muito grande a mim, né? Então, quando eu olho para esse passado, para minha linha editorial pessoal, minha linha do tempo pessoal, eu olho que aquela Alessandra precisou de apoio, precisou de carinho, precisou desabafar. Ela teve uma raiva muito grande de tudo que ela estava construindo e que se desmoronou. Então, como que ela lida, ou como que ela lidou com essa situação por muito tempo para chegar onde chegou, que é o meu hoje, né? E
algumas pessoas estão passando por isso que a Ali passou no passado, hoje.